Olá, amigos! Quero falar com vocês hoje sobre a escolha da competência do juizado especial cível. Isso é uma dúvida muito frequente dos advogados. A gente fica naquela, eu ajuizo a ação no juizado, ajuizo a ação na vara cível, é melhor ir para o juizado. Vamos lá, vou tentar definir com vocês aqui, vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu acho que é interessante você observar esses critérios. A gente tem muitas essas dúvidas no dia a dia, né? Todo mundo geralmente ajuiza no juizado porque pensa logo, não tem que pagar custas, fica mais fácil do cliente, fica mais fácil para mim, vamos pelo juizado logo que é mais fácil. Só que nem sempre você tem que tomar, nem sempre a escolha vai ser essa. Você tem que tomar um pouco mais de cuidado, tem que ter alguns critérios. Geralmente, o advogado começa a pensar um pouquinho mais depois dele ter algumas decepções, por exemplo, ficar preso no juizado porque não tem recurso de decisão de tutela provisória, ficar preso na hora da execução porque ele não consegue localizar os bens e não tem muito o que ser feito, vai pegar uma certidão de crédito. Então vamos tentar analisar alguns pontos aqui. Primeiro detalhe, eu quero chamar a sua atenção, acho que todo mundo sabe disso, a competência do juizado especial cível, ela vai até o teto de 40 salários mínimos, dado o artigo 3º, inciso 1º da Lei 9.099, e é uma competência facultativa. Nada é pacífico, né? Então, por exemplo, tem muita gente que entende que a competência deveria ser até acima de 40 salários mínimos, mas não é aplicável na prática. Se você olhar estritamente a lei, você percebe que tem algumas hipóteses que não eram para ser até 40, mas na prática tudo está limitado a 40 salários mínimos e a competência é relativa. Ou seja, você escolhe se você quer demandar no juizado ou se você quer demandar na vara cível, fazendo uma análise criteriosa de alguns detalhes aqui. Mas eu vou falar desses critérios lá no final do vídeo. Aguenta até o final, tem que explicar várias coisas para você entender. Eu não vou dar spoiler não, espera até o final. Agora perceba, você tem mais outros 3 incisos no artigo 3º da Lei 9.099. O primeiro fala que ações até 40 salários mínimos e o segundo, ele já vai te falar as hipóteses das ações do artigo 275, inciso 2, do Código de Processo Civil de 73. O Código de Processo Civil passado, que já está revogado, eu sei. Veja, eram as ações do rito sumário em razão da matéria. Então, por exemplo, uma ação de acidente de trânsito, uma ação de cobrança de créditos condominiais, eram ações que tramitavam na vigência do Código passado pelo rito sumário e poderiam ser propostas dentro do procedimento do juizado especial cível. Veja, o procedimento sumário foi extinto, como o ordinário foi extinto também, tudo tramita pelo rito comum, pelo CPC de 2015. Mas o artigo 1063 do Código de Processo Civil, ele resolveu dar uma sobrevida a essa competência. Então, se você perceber o artigo 1063, as ações que eram do rito sumário ainda podem ser propostas observando o procedimento do juizado. Então, veja, as causas do sumário elas ganharam uma sobrevida. Então, se você tiver, por exemplo, um cliente que se envolveu num acidente de trânsito, uma ação de acidente de trânsito ela é cabível no juizado. Claro que tem algumas peculiaridades maiores que depois eu vou falar com vocês, mas estou primeiro só organizando a competência. Terceiro caso é a ação de despejo para uso próprio. Veja, só a ação de despejo para uso próprio, nenhum outro fundamento, hein? Presta atenção. Haroldo, posso fazer despejo por falta de pagamento? Não. Posso fazer ação de despejo por infração contratual? Também não. Você só pode fazer uma ação de despejo se for despejo para uso próprio. Ponto. Único fundamento. E aí perceba, não tem limite de valor. Se você tiver um apartamento de R$500 mil, em tese, seria possível no juizado. Não recomendo. Tem que ser pequenas propriedades, pequenos imóveis. Você não dá para admitir causas muito grandes dentro do juizado especial cível. Última hipótese, ações possessórias sobre bens imóveis até o limite do inciso 1º, ou seja, 40 salários mínimos. Então, o teto vai bater sempre em 40 salários mínimos. Tomem cuidado com esse critério, tá? Então, você tem 4 hipóteses de competência de ações de procedimento com ações de conhecimento dentro do juizado. Competência até 40 salários mínimos, as ações que eram do rito sumário, que estão mantidas, ganharam uma sobrevida com o artigo 1063, despejo estritamente para uso próprio. É interessante você fazer uma remissão para o artigo 47, inciso 3 da Lei 9.099, da Lei 8245 de 91, que é a Lei de Locações, 47, inciso 3 da Lei 8245 de 91, que é onde você vai ter a regulamentação da ação de despejo para uso próprio, só naqueles casos do 47.3. E por fim, as possessórias, sobre bens imóveis, só sobre bens imóveis que não ultrapassem o teto do inciso 1º, ou seja, o teto de 40 salários mínimos. Elas podem ser processadas pelo rito do juizado especial cível, beleza? Agora toma cuidado com alguns pontos. Não se admite ação de conhecimento que envolva incapazes,
que envolva alimentos, que envolva direito falimentar, questões fiscais, interesse da fazenda pública, ações de estado civil das pessoas, ação que envolva capacidade das pessoas, elas são totalmente inadmissíveis no procedimento do juizado. Dá uma consultada no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9.099. Você não admite. A Lei 9.099, como criou um microsistema, um sistema paralelo ao sistema do CPC, você percebe que o sistema da 9.099 ele não comporta maiores dilações. É um sistema muito enxuto, ele é um sistema muito pequeno, então você tem que tomar cuidado com esse ponto, tá? Toma muito cuidado com esse aspecto. Por exemplo, por que você não admite uma ação que envolva um incapaz? Você vai necessitar de uma representação, de uma assistência. Você complica o procedimento todo. Por que você não admite, por exemplo, uma ação com interesse da fazenda pública, uma ação do estado civil das pessoas? Em muitos casos que tenham fazenda pública, vai gerar, por exemplo, intervenção do Ministério Público. Gerando intervenção do Ministério Público, você vai quebrar aquele procedimento do juizado. Tendo necessidade de representação e assistência, você vai gerar maiores prolixidades, né, complicações no procedimento. Então fica um pouco mais difícil, então assim, tomar cuidado com esses pontos. Outra observação importante é que se o juízo reconhecer a incompetência do juizado para determinada ação, não há declínio da competência, tá? O processo vai ser extinto. Então você vai ter uma sentença de extinção do processo, cabendo o recurso nominado dessa sentença. Então tem que tomar cuidado com esse ponto. Perfeito? Alguns aspectos peculiares, fora da previsão legislativa, você vai encontrar enunciados falando sobre esse assunto. Então veja, despejo, já falei, só despejo para uso próprio, com fundamento no 47, inciso 3, não cabe revisional de aluguel, não cabe renovatória da locação, não cabe consignação em pagamento, não tem como ser admissível no juizado. Ações revisionais, a propósito, eu posso ajuizar uma revisional, por exemplo, de uma conta de luz, de uma despesa de uma concessionária? Posso. Não se esquece de apresentar de imediato uma planilha detalhada, minuciosa, demonstrando os valores controvertidos. Isso é essencial. Para quê? Para facilitar o andamento do procedimento, evitar a necessidade de uma prova técnica de maior complexidade, uma prova pericial mais complexa, porque evidentemente essa prova complexa é inadmissível no juizado. Por exemplo, discutir a aplicação de juros sobre juros, o famoso anatocismo, é mais complexo. Você depende de uma prova pericial contábil e essa prova pericial contábil é praticamente inviável em sede de juizado. Automaticamente você não vai admitir uma ação como essa no juizado. Famosa ação monitória. A ação monitória é uma ação de conhecimento com procedimento especial. Sendo ela uma ação de conhecimento com procedimento especial lá do artigo 700 do CPC, totalmente inviável. Na verdade, nenhuma ação que tenha procedimento especial será cabível no juizado, salvo despejo para uso próprio e possessórias até 40 salários mínimos sobre bens imóveis. Então, se você tiver uma consignação em pagamento, não cabe. Se tiver uma monitória, também não será cabível. Por quê? Porque são ações que têm procedimentos especiais. Ações envolvendo direito de vizinhança. Então, por exemplo, um condômino quer processar o outro. É cabível? Sim, desde que não ultrapasse o teto dos 40 salários mínimos. Ação de acidente de trânsito, já comentei, né? Então é claro que ela é cabível no juizado, sem nenhum problema. Você pode ajuizar uma ação dessa no juizado especial civil sem maiores problemas. Ela é totalmente cabível, desde que você respeite a questão da competência do juizado. Agora vamos chegar a alguns outros pontos. E onde eu quero chegar aqui? O que eu anunciei para vocês nesse vídeo. Uma comparação do juizado com a vara civil. E você, advogado, tem que tomar cuidado com esses critérios. Não é só pensar, vou ajuizar no juizado porque não tem que pagar custas. Toma cuidado. Vamos lá, primeiro ponto. Vou botar alguns critérios, tá? Vou enumerando, vou contar aqui, eu sou meio dislexo, vou errar nos números, mas tá bom. Primeiro critério, o mais conhecido. O seu cliente tem dinheiro para pagar as custas do processo? Se ele não tem dinheiro para pagar as custas do processo, você vai ponderar detalhadamente. Se você fosse para a vara civil, ele conseguiria gratuidade e justiça? Isso é um ponto. No juizado, você não antecipa as despesas. Então, como a gente fala no bom português, juizado é de graça. Só que veja, não existe almoço de graça. Você vai ajuizar a ação no juizado especial civil sem antecipar as custas como você faz na vara civil. Isso facilita? Obviamente que sim. Todo mundo sabe disso. Agora toma cuidado. Tem um segundo ponto. Tudo bem, seu cliente não está disposto a pagar as custas do processo no juizado especial civil. Mas você já ponderou se sua ação é muito clara, se o seu direito é muito notório?
ou se é uma coisa um pouco controvertida. Porque se é algo um pouco controvertido, você já está ponderando que existe chance de você vir a ser derrotado. Não existe demanda certa, todo mundo sabe disso. Depende de um julgador, vai ser um juiz leigo, que trabalha por metas, vou conversar isso daqui a pouco. Então você tem que ponderar criteriosamente, ver se realmente o cliente faz jus a um dano moral, se realmente o cliente tem direito à revisão do contrato, não é ajuizar uma ação aventureira, obviamente, uma lide temerária. Por que eu estou falando isso? Porque se seu cliente perder, você vai ter uma sentença de mérito, de improcedência, que obviamente fará coisa julgada material, lhe impedirá ir para a vara cível. E o preparo do recurso nominado é muito caro. Por quê? Não falei que não existe almoço de graça? Tudo que você fez gratuitamente na primeira instância do juizado, no momento do recurso nominado vai ser cobrado. Vai ser cobrado e cobrado caro. Então, por exemplo, se você ajuizou uma ação em face de R$5, R$5 já é exagero, mas tá bom. Houve 5 mandados de citação. Quando você for interpor o recurso nominado, o preparo do recurso nominado vai incluir esses 5 mandados de citação. Cada vez fica mais caro. Tem casos que eu já vi aqui no Rio de Janeiro de preparo de R$3.000. E o cara ganhou dano moral, às vezes, de R$1.500. Completamente inviável. Você já pensou nisso? Então você tem que antever, pensar isso para o futuro, porque isso é importante. Então, ó, primeiro critério, teu cliente tem como antecipar as custas? Se tem, vara cível é um bom caminho. Segundo, o direito discutido não é uma coisa muito segura, como nunca é. Mas claro que você, como advogado, você vai ter uma experiência, vai pesquisar a jurisprudência, falou, olha, tem chance dele não ganhar nisso aqui. Bem, se tem chance de não ganhar, você tem que saber que vai ter uma sentença de improcedência, você vai ter que interpor recurso nominado para não ter coisa julgada material, uma improcedência fazendo coisa julgada, e o preparo vai ser muito caro. Então toma cuidado nesse segundo critério. Terceiro critério, essencial. Muito advogado esquece isso. Gente, você vai pedir uma tutela provisória. Você acha mesmo? Pense friamente, não se envolva na emoção do cliente. O cliente sempre acha que está certo. Você, como advogado, tem que fazer uma análise detalhada, meticulosa, técnica. Você tem que ser pragmático. Todo mundo já me ouviu falando, fazendo vídeos aqui. Espero que já tenha visto. Se não tenha visto, está chegando agora aqui no canal. Clica aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, joga lá naquele grupo de advogados que você tem, joga lá que isso é importante. Veja. Se o seu direito não está tão claro e você vai pedir uma tutela provisória, pense que existe o risco do indeferimento. E se essa tutela provisória vir a ser indeferida, veja, você fica em maus lençóis. Porque não tem agravo de instrumento para você rever essa decisão no tribunal, você vai ficar à mercê de tentar ir ao gabinete do magistrado, do juiz do juizado, com uma petiçãozinha debaixo do braço ou protocolada, pedindo reconsideração, que você sabe que não é algo tão viável, não é algo tão fácil, ainda mais num cenário de pandemia atual, você vai ter essa dificuldade, não tem agravo de instrumento e a utilização do mandado de segurança na turma recursal, apesar da súmula 376 do STJ, é muito limitado. O próprio Supremo Tribunal Federal, num voto já bem antigo do ministro Eros Grau, que já está até aposentado, ele já registrou isso, dizendo, olha, mandado de segurança contra decisão de tutela provisória não é cabível em juizado. Por uma razão muito simples, eu falei no começo desse vídeo. A escolha do juizado foi uma escolha facultativa. Você escolheu demandar do juizado especial cível por critérios técnicos, você que escolheu. Se você escolheu cair para um rito, que o procedimento é mais enxuto, o procedimento é de menor complexidade, você tem que se contentar com as limitações desse rito. Você podia ter ido para a vara cível, que lá você teria agravo de instrumento. Então pondere, terceiro critério importantíssimo, pondere se o seu cliente tem um direito bem seguro, bem claro e se há chance da tutela provisória vir a ser indeferida, porque se ela for indeferida você vai ficar em maus lençóis. Vai ter que esperar até a sentença para dentro do recurso nominado você discutir isso lá na turma recursal. Quarto critério, poucas pessoas pensam nisso. Bem, quem é o seu réu? Seu réu é uma grande empresa, é um grande banco, é uma grande concessionária? Sem problema, vai embora, vai tranquilo. Agora o seu réu é uma pequena empresa, uma empresa que está fechando, é uma pessoa física, você vai ter dificuldades de citar essa pessoa. Gente, esquece. Juizado especial cível, as hipóteses de citação são desse tamanhozinho. É citação postal, citação por oficial de justiça, no máximo uma citação eletrônica. Não tem citação por edital, não tem citação por hora certa. Você vai ficar em maus lençóis de novo. Porque no juizado, por exemplo, se você não localiza o réu, o juiz não vai oficiar, não vai pedir
oficial é que eu sou advogado velho, né? Então eu falo oficial. Não vai acessar, por exemplo, o Bacenjude, não vai acessar a Renajude para você, para tentar localizar endereços possíveis do réu. Seu processo vai ficar inviabilizado, vai acabar sendo extinto por incompatibilidade com o juizado. Então pondere isso. Às vezes você não consegue localizar o réu, e não conseguindo localizar o réu, sua ação não avança. Você está perdendo tempo, patinando, cada diligência para citar 3 meses, 5 meses, teu processo não anda e tua vida não caminha. Olha que sufoco, olha que inferno, né? Quinto critério, a causa é complexa. Você vai depender de uma prova pericial aprofundada. Como o exemplo que eu dei, você vai discutir juros sobre juros, vai discutir inúmeros encargos contratuais que a olhos vistos não dá para ser revisado. Depende de uma perícia contábil, depende de um técnico de contabilidade, um contador, de um cálculo mais profundo. Isso não vai dar no juizado. Por quê? Não obstante o artigo 32 falar que são admissíveis todos os meios de prova em juizado e o artigo 35 falar que admite-se prova técnica simplificada no juizado, na prática não acontece. São pouquíssimos os casos que você vai ter uma prova pericial no juizado. E se você bater na sua ação dizendo que depende de uma análise mais aprofundada sobre esses cálculos, você está se jogando no abismo, cara. Porque o juiz não vai deferir uma prova pericial porque ela realmente é incompatível com o procedimento do juizado e sua ação vai ser extinta. Então, cuidado com isso. Olha esse quinto critério. Esse quinto critério, acho que eu estou no 5 mesmo, né? Esse quinto critério é da análise da prova técnica. Outra prova que também é inadmissível no juizado é a exibição de documentos. Você não tem como pedir para intimar um terceiro para exibir um documento. Você não tem como pedir para intimar a Receita Federal para exibir um documento, intimar um banco, intimar uma empresa, porque isso é incompatível com o juizado. E se você está dependendo de provar o direito alegado, provar o seu fato constitutivo, disso, você está em maus lençóis, você está enrolado, você está ferrado, no português bem claro. A sua ação vai acabar sendo extinta sem resolução de mérito só por causa disso. E aí, gente, eu quero falar mais 2 critérios, 6º e 7º. Acho que 7º é um número cabalístico, tá bom, né? Vou fechar no 6 e no 7. 6º ponto, gente, presta atenção. Nós temos que ser objetivos. Todo mundo sabe que no juizado você trabalha com números elevadíssimos de processos, números gigantescos de processos. Acho que diariamente deve ter distribuição de 1.000, 2.000, 5.000 ações no juizado. Você sabe que quem vai decidir a sua ação, muito provavelmente será um juiz leigo. Não sei se você sabe, esse juiz leigo ele é remunerado por metas. Quanto mais sentença ele proferir, mais ele vai ganhar no saláriozinho dele do fim do mês. Você já pensou nisso? Se você está apresentando no juizado uma causa que foge do padrão da normalidade do juizado, é uma causa completamente diferente, você pesquisou na jurisprudência da turma recursal, você não achou nada, é algo completamente fora do padrão, pense bem, pense 2 vezes, pense 3 vezes, pense 5 vezes, sabe por quê? Porque esse juiz leigo ele não vai ter tempo. Ah, Haroldo, mas isso é errado. Olha só, não estou discutindo o que é certo ou o que é errado, estou discutindo a sua advocacia. O dia a dia. Seu cliente não quer saber disso. Toma cuidado com esse ponto. Seu cliente não está nem ligando para isso. A sua questão aqui é o seguinte: nessa sua causa, o juiz leigo, ele vai ter que analisar de maneira mais profunda essa matéria. Ele não vai ter tempo para isso. E lembre-se sempre, é muito mais fácil extinguir o processo sem resolução de mérito do que julgar o mérito da causa. Então tome cuidado com esse ponto, né? É sempre muito mais fácil a extinção do processo sem análise de mérito do que analisar profundamente aquela matéria. Pense nisso que eu estou te falando. E o último critério, esse é lá para o futuro, mas é importante. Não adianta você fazer toda a ação, interpor recurso, ir para a turma recursal, ter um julgamento maravilhoso, dar show no processo, reformar a sentença e chegar na execução você não receber nada. O que adianta isso? Não adianta de nada. O famoso ganhar, não levar. Então eu deixei para o final essa. Pondere. Esse réu que você está demandando, ele tem bens? É uma empresa solvente? É uma grande empresa? Uma concessionária famosa? Um banco conhecido? Não, Haroldo, é uma pessoa físicazinha, o seu João da esquina que tem um açougue. Não, olha só, não vai funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Porque no juizado não tem pesquisa de bens. Se você não achar os bens do devedor, sabe o que vai acontecer? Vai ser expedida para você com muito carinho uma certidão de dívida. E sabe o que você faz com aquele papel? Quer que eu responda? Aquele papel só te serve para 2 coisas. Pegar aquela certidão de dívida, negativar o nome do devedor. Que é até uma postura um pouco arriscada, porque se der algum problema depois ele pode até te processar
pedindo uma reparação por danos morais pela inscrição indevida. Dificilmente isso vai acontecer porque a inscrição vai ser devida. Mas já vi casos do cartório expedir uma certidão equivocada, acima do valor, o advogado não perceber, negativar o nome da pessoa e depois ele ajuizar uma ação provando que o débito não era de 10 mil, o débito era de 8 mil. Olha o problema que você fica. Então toma cuidado. Segunda hipótese que você pode usar essa certidão de crédito é, por exemplo, uma habilitação numa RJ, a famosa recuperação judicial. Tudo bem. Agora veja, essa certidão de crédito não é título executivo. Você não pode ajuizar uma ação de execução com base nela. Ela só certifica o seu crédito, nada além disso. Olha que problema. Você ganhou, trabalhou 1 ano e meio, 2 anos, e agora na hora de executar você não consegue. Haroldo, mas eu pedi Bacen-Jude, pedi Cisbajude, o juiz deu, não achei nada, faço o quê? Se você não apresentar os bens, vai vir um despacho assim, maroto. Diga o autor como pretende prosseguir. E se vire. Infelizmente é assim. Então pondere nisso. Repetindo então, olha só. Cliente tem como pagar as custas? Pense nisso. Cliente tem condições de pagar eventual preparo do recurso nominado? Pense bem nisso. Terceira dica, tutela provisória é muito clara, porque se for e tiver não for e tiver indeferimento vai complicar. Quarto ponto, será fácil localizar o réu? É importante. A causa é complexa, precisa de perícia, precisa de exibição de documentos? Toma cuidado com esse ponto, tá? Sexto critério, é uma causa comum do dia a dia de um juiz leigo ou é uma causa que foge completamente à normalidade? Pense nisso, sexto ponto. E o sétimo ponto, vai ser fácil localizar os bens do devedor? Porque se não vai ser fácil localizar os bens do devedor, você vai ficar em maus lençóis. Pense bem nesse ponto. Perfeito, amigos? Então é isso que eu queria considerar com vocês. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, que teria o maior prazer, vou sempre respondendo todo mundo. Compartilhe com seus amigos esse vídeo. Se você está chegando aqui hoje, se inscreve no meu canal. Me siga nas redes sociais, estou lá no Instagram, só você botar prof_Haroldo Lourenço, você vai me achar por lá. Valeu, meus amigos, forte abraço, até a próxima.